Olá, eu sou o professor Maurílio e essa é uma aula de polaridade. Na figura a gente vê uma molécula polar, o ácido fluorídrico. A nuvem eletrônica é deslocada para o lado do elemento mais eletronegativo, que é o flúor, e faz com que ele fique com uma carga parcial negativa e o hidrogênio uma carga parcial positiva. Portanto, essa é uma molécula polar e são dessas e outras moléculas que vamos falar nessa videoaula. Os objetivos da videoaula são: entender o conceito de eletronegatividade no estudo da polaridade, compreender a diferença entre as ligações polares e as moléculas polares e relacionar a polaridade com a solubilidade das substâncias, a miscibilidade delas. Eletronegatividade é a tendência que o átomo de um determinado elemento apresenta para atrair elétrons, no contexto em que se acha ligado a outro átomo ou a outros átomos. O que isso significa? A eletronegatividade é uma força, é a força de atração que um átomo tem para atrair os elétrons compartilhados nas ligações covalentes. Então, isso é determinado pelo raio atômico também, influenciado pelo raio atômico. Quanto menor o raio atômico, maior vai ser essa capacidade de atração dos elétrons da ligação. Por estar falando de ligações, a gente desconsidera os gases nobres que não fazem ligações químicas. Uma analogia simples que a gente faz da eletronegatividade é compará-la a um cabo de guerra. Imagine que dois átomos disputam os elétrons de uma ligação, assim como duas pessoas disputam a corda de um cabo de guerra. O flúor seria o átomo mais forte, a pessoa que puxaria a corda com mais força, o átomo que atrai os elétrons com a maior capacidade. O oxigênio vem depois, o nitrogênio, o cloro, o bromo, o iodo, o enxofre, o carbono. Fósforo e hidrogênio têm valores muito próximos, então esses dois no final da fila podem aparecer aí com as posições trocadas, dependendo do autor. Bom, essa fila de eletronegatividade também tem uma frase para ser lembrada, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Não é muito boa, porque o I também não combina muito, mas você pode inventar a sua, pensar numa melhor. Alguns preferem decorar, outros preferem pensar nas propriedades periódicas. Uma outra forma de apresentar essa eletronegatividade pode ser a chamada eletronegatividade de Pauling. Linus Pauling atribui valores para a eletronegatividade numa escala de 0 a 4, em que 4 é o valor máximo, atribuído ao flúor, que a gente vê no canto superior à direita. Os gases nobres não apresentam valores para a eletronegatividade, como já foi dito. E a espécie menos eletronegativa seria o frâncio, no canto inferior à esquerda. Uma ligação covalente será apolar sempre que os dois átomos que estabelecem essa ligação covalente possuírem a mesma eletronegatividade. Então, todas as substâncias simples, ligações entre átomos do mesmo elemento químico, serão apolares, não ocorrendo a formação de polos. Já as ligações polares, uma ligação covalente, será polar sempre que os dois átomos que estabelecem essa ligação possuírem diferentes eletronegatividades, ou seja, átomos diferentes. Então, substâncias compostas vão ter aí ligações polares, como aí o caso do ácido fluorídrico, representado na fórmula eletrônica, no modelo acima, e embaixo uma tentativa de representação da nuvem eletrônica. O flúor, vimos anteriormente, que é a espécie mais eletronegativa, que tem maior capacidade de atrair os elétrons da ligação. Então, a nuvem eletrônica é atraída mais fortemente pelo elemento mais eletronegativo, o que confere ao flúor uma carga parcial negativa e ao hidrogênio uma carga parcial positiva, que é o que a gente vê nessa representação. Então, o delta positivo próximo do hidrogênio, o delta negativo próximo do flúor, indicando as cargas parciais de cada uma das espécies, e o μ, que é o vetor, aí, essa seta com o corte atrás, representando a direção da força. A polaridade de uma molécula com mais de dois átomos é expressa pelo vetor momento dipolo resultante. Então, aí representado pela letra μ e o R, né, de resultante, é o total. Se ele for nulo, a molécula será apolar. As substâncias compostas com elementos químicos diferentes sempre apresentarão ligações polares, porém, essa polaridade precisa ser vista como um todo, na molécula toda, analisando cada uma das ligações daquela molécula. No caso da molécula de gás carbônico, o CO2, temos aí
um vetor anulando o outro e o resultante igual a zero. Então essa molécula é apolar. Para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo com cada geometria molecular, começando pela geometria linear. Como na molécula de hidrogênio, vista no primeiro exemplo, em que a ligação é apolar, porque não há diferença de eletronegatividade, então aí o momento de polo resultante é zero, é nulo. A nuvem eletrônica é uniformemente distribuída e essa também é uma molécula apolar, como todas as substâncias simples. O gás oxigênio, o O2, o gás nitrogênio, que é o N2, também apresentarão moléculas apolares pelo mesmo motivo. Já se essa ligação for feita entre átomos diferentes, com diferentes eletronegatividades, será uma ligação polar, e no caso de moléculas com dois átomos apenas, ligação polar também molécula polar. Já no caso da molécula de CO2, vimos que a ligação é polar entre carbono e oxigênio, mas como são duas ligações em sentidos opostos com a mesma intensidade, esses vetores se anulam. Então o resultante, aí, a soma dos vetores do momento de polo, é igual a zero. Apesar de apresentar ligações polares, o CO2 vai ser uma molécula apolar. Agora, para moléculas com geometria angular, o exemplo mais comum da molécula de água, que vai ter aí duas ligações polares entre oxigênio e hidrogênio, só que agora esses vetores, aí, esses momentos de polo, eles não se anulam. Percebam que são dois vetores que vão ter uma resultante aí apontando para cima, né? Ou seja, na figura B, a gente vê essa concentração da nuvem eletrônica mais próxima do oxigênio, aí, se afastando dos hidrogênios, fazendo com que essa molécula de água tenha uma carga parcial negativa no oxigênio, representada à direita ali com o delta menos, as cargas parciais positivas nos hidrogênios, uma vez que o resultante é diferente de zero. A soma dos vetores aí não dá zero, não é nulo, né? Então é uma ligação polar e a molécula de água também polar. Agora acompanhe um exemplo com as moléculas de geometria trigonal plana. Um exemplo de uma molécula apolar à esquerda e uma molécula polar à direita. As duas apresentam a mesma geometria, porém a polaridade é diferente. Repare que no BF3, cada flúor vai puxar com a mesma intensidade, então na soma dos vetores do momento de polo, o resultante vai ser igual a zero. A nuvem eletrônica ela não estará deslocada para nenhum dos lados dessa molécula, ela estará uniformemente distribuída. Então, apesar de apresentar ligações polares, indicada pela presença dos vetores, será uma molécula apolar. A soma desses vetores é igual a zero, é nulo. Já na molécula da direita, o formol, nesse caso, os vetores não estão se anulando, eles não estão em direções opostas. Então, eles estão se ajudando, entre aspas, né? Dizemos que quando eles estão em sentidos opostos, eles estão se atrapalhando, e quando estão no mesmo sentido, estão se ajudando. Nesse caso, repare então que a região da molécula mais próxima do oxigênio vai ter a nuvem eletrônica ali mais concentrada, né? Vai ser uma parte aí, uma carga parcial negativa, ao passo que a região próxima dos hidrogênios terá aí carga parcial positiva. Observe agora as moléculas com geometria piramidal. Temos aí dois exemplos, a amônia, o NH3, e o NF3. Eu separei esses dois exemplos para mostrar que moléculas com geometria piramidal serão sempre polares. Portanto, aí o resultante será diferente de zero. A geometria piramidal vai fazer com que esses vetores não se anulem. Moléculas com geometria tetraédrica. Podemos observar na primeira molécula que o carbono é o átomo central, temos 4 ligantes iguais, 4 cloros ligados ao carbono. Numa geometria tetraédrica, os vetores vão apontar no sentido do cloro, né, do carbono para o cloro, porque o cloro é a espécie mais eletronegativa. Só que na soma desses vetores, o resultante é igual a zero. Na molécula de CCl4, assim como no CH4, né, no metano, a soma dos vetores será igual a zero. A nuvem eletrônica estará uniformemente distribuída nessa molécula. Nos dois exemplos de baixo, a situação é diferente. Quando temos um ligante diferente ou dois ligantes diferentes, os vetores não se anulam mais. Somente quando os 4 ligantes forem iguais que eles vão se anular no tetraedro. Portanto, serão moléculas
polares, a nuvem eletrônica estará mais deslocada para o lado do cloro ou dos cloros, no caso da segunda molécula, no exemplo de baixo. Agora, para encerrar, vamos falar da relação entre polaridade e solubilidade. Sabemos que as misturas podem ser de dois tipos: homogênea, quando apresentar uma única fase, a exemplo da água e do álcool, que são duas substâncias miscíveis, portanto formam uma solução, uma mistura homogênea, ou ainda essa mistura pode ser heterogênea, quando apresentar duas ou mais fases, como no exemplo da água e do óleo, que são duas substâncias imiscíveis, portanto formam uma mistura heterogênea. O óleo é menos denso, fica como sobrenadante, flutua, e a água é mais densa, afunda, fica por baixo. A relação com a polaridade é a seguinte: o semelhante dissolve o semelhante, ou seja, um soluto polar tende a se dissolver bem num solvente polar, e um soluto apolar tende a se dissolver bem num solvente apolar. Muito bem, então vimos que a eletronegatividade ela é muito importante no estudo da polaridade, porque a polarização é formada pelo deslocamento da nuvem eletrônica e a eletronegatividade é a força de atração dessa nuvem eletrônica, a capacidade que um átomo tem de atrair essa nuvem. Então buscamos compreender a diferença entre a polaridade das ligações e a polaridade das moléculas. As ligações polares serão entre átomos diferentes, terão a presença do vetor, e as moléculas só serão polares se esses vetores não se anularem. Se esses vetores se anularem, tiverem direções opostas com a mesma intensidade, a molécula será apolar. E no final vimos a relação da polaridade com a solubilidade das substâncias, em que o semelhante dissolve o semelhante. Portanto, polar dissolve bem no polar e apolar dissolve bem no apolar. Polar e apolar não se misturam e formam um sistema heterogêneo. Eu sou o professor Maurílio e lembre-se, quanto mais você suar nos treinamentos, menos sangrará nos campos de batalha. Até a próxima. Tchau!